Oi, meu nome é Rafael. Tenho 20 anos e a história que vou contar é sobre como minha própria família me apunhalou pelas costas, e sobre como eu retribuí o favor. Se você já sentiu que ninguém torce por você dentro da sua própria casa, fica até o final. Ah, e antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você já passou por algo parecido. Isso me ajuda demais. Tudo começou há 3 meses, quando recebi uma proposta de emprego que eu nem acreditava que era real. Eu tinha me inscrito em um processo seletivo há mais de 6 meses, e sinceramente, já tinha perdido as esperanças. Era uma vaga em uma empresa mediana, mas com um salário justo, benefícios bons e horários que me permitiriam continuar a faculdade. Eu precisava daquilo. Aquela vaga era o meu escape de uma realidade que estava me sufocando. Eu moro com meus pais e minha irmã mais velha, a Juliana. Ela tem 25 anos, é formada, mas nunca teve muita ambição. Vive pulando de um bico para outro, e quando não tá reclamando da vida, tá assistindo série no sofá. E adivinha quem sempre foi o filho responsável, que ajuda em casa, cuida da mãe e ainda tira nota boa na faculdade? Pois é, eu. Quando contei que fui selecionado para a vaga, meus olhos brilharam. Finalmente eu ia conseguir pagar as mensalidades da faculdade sem depender dos meus pais, ia poder respirar sem sentir que era um peso. Mas a reação da minha família foi estranha. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe disse um que bom, filho forçado. E Juliana? Virou o rosto, bufou e saiu da sala. Aquilo me doeu. Mas eu não tinha ideia do que vinha pela frente. 2 dias depois, meu pai me chamou para conversar. Só que não foi bem uma conversa, foi uma ordem. Ele disse que a Juliana está precisando mais do que você, e que eu deveria abrir mão da vaga e indicá-la no meu lugar. Que ela já é adulta, que precisa se estabilizar. Eu congelei. Minha garganta travou. Eu só consegui perguntar: e eu, pai? E a minha faculdade? Meus planos? E ele disse: você vai ter outras oportunidades. Ela não pode esperar. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu, a vontade de me vingar. No começo, eu não sabia como reagir. Eu já sabia que minha família nunca foi lá muito calorosa, mas nunca imaginei que a minha própria chance de mudar a minha vida fosse ser ignorada desse jeito. Como assim minha irmã, que não tem nem ideia do que é responsabilidade, ia ficar com o meu emprego? Eu já estava planejando o que fazer com o meu salário. Eu só precisava dessa vaga. Mas não. Meu pai não me deu espaço. Ele simplesmente decidiu que minha irmã precisava mais. A situação foi ficando insustentável. Eu passei dias tentando falar com minha mãe, tentando entender o que ela pensava sobre aquilo, mas ela sempre arranjava uma desculpa. Eu não posso intervir, Rafael, ela dizia. Seu pai tomou a decisão, você precisa entender. O que mais me incomodava era que Juliana não dava a mínima. Ela estava mais preocupada com seus próprios problemas do que com o fato de que eu estava abrindo mão de uma oportunidade única. Ela simplesmente aceitou, como se fosse o óbvio. Eu senti uma raiva crescente. Como se a minha vida fosse uma piada para todos à minha volta. E a cada dia que passava, essa raiva só aumentava. Não bastava o que meu pai fez, agora, até minha mãe estava me abandonando. Só restava uma coisa a fazer, minha vingança. E eu sabia que, se quisesse realmente me vingar de tudo isso, eu teria que ser paciente. Não seria algo simples ou direto, mas seria doce. Foi quando eu tive uma ideia. Como eu já sabia que não poderia contestar a decisão deles diretamente, eu decidi que a única maneira de mudar essa situação era provar que eles estavam errados. E que a vaga que eles tomaram de mim, deveria ter sido minha. No fundo, eu tinha uma vantagem. Mesmo que eu fosse mais novo, eu tinha algo que minha irmã não tinha,
a experiência da luta. Eu nunca me escondi atrás de desculpas, eu sempre fui atrás das coisas. E eu sabia que ela não era assim. Um dia, depois de mais uma reunião com minha família sobre o futuro brilhante de Juliana, eu decidi que era hora de agir. Eu liguei para a empresa. Eu sabia que o processo ainda estava em andamento, e era o meu último tiro. Eles ainda estavam avaliando candidatos. Eu sabia que o tempo estava correndo contra mim, mas eu precisava tentar. Eu não podia deixar que minha irmã tomasse o meu lugar tão facilmente. Era hora de me mostrar para eles. Eu sabia que precisava ser inteligente. Não podia simplesmente voltar e tentar convencer a minha família de novo. Eles já haviam tomado a decisão, e qualquer tentativa direta só me faria parecer o filho mimado e ingrato. Então eu decidi usar o que eu sabia. E sabia que a empresa ainda estava considerando outras opções para a vaga. Era a minha chance. Quando liguei para o RH, fui firme, disse que estava muito interessado na vaga, mas que havia mudado algumas coisas em meu currículo, que poderiam fazer meu perfil ainda mais interessante. No momento da ligação, eu estava nervoso, mas não deixei transparecer. A secretária me transferiu para a pessoa responsável pela contratação e, por um milagre, a conversa fluiu bem. Eu falei sobre minha experiência, sobre as minhas expectativas, sobre o que eu poderia agregar à empresa, e o mais importante, que a minha necessidade da vaga era maior do que eu havia deixado transparecer na primeira entrevista. Eu me coloquei como alguém que não estava disposto a deixar a oportunidade escapar. E era isso que eu queria que eles vissem, eu estava pronto para lutar. Após a ligação, eu fiquei ansioso. Tentei manter a calma, mas sabia que a decisão viria em breve. O que eu não sabia era que minha família estava já em uma dinâmica própria, preparando Juliana para ocupar o meu lugar. O mais louco de tudo isso é que, ao longo de todo esse tempo, minha irmã nunca teve ideia do que estava acontecendo. Ela se achava a dona da razão, sentindo-se privilegiada por estar sendo contemplada com a vaga que, na realidade, era minha. Eu sabia que precisava me afastar de tudo isso para focar no meu objetivo. Então comecei a mudar minha atitude. Não era mais sobre o que minha família pensava de mim, mas sim sobre o que eu pensava de mim mesmo. Eu não iria me deixar vencer por algo tão injusto. Eu não iria deixar que a falta de visão deles definisse o meu futuro. Então, com esse pensamento, me afastei, comecei a me concentrar em mim, em minhas metas. Mas ao mesmo tempo, eu preparava o cenário para o golpe final. O golpe final veio na forma de uma carta. Eu sabia que a empresa tomaria uma decisão em poucos dias, e eu queria ter algo que garantisse que Juliana não teria a menor chance. Então eu redigi uma carta de despedida para minha família. Não era uma carta de rancor, nem de ressentimento, era uma carta de liberdade. Eu estava saindo da minha casa, iria me mudar para um lugar mais afastado, e começaria um novo ciclo, um novo trabalho, um novo caminho. Eu sabia que essa carta pegaria todos de surpresa, principalmente Juliana. No dia em que entreguei a carta, a reação da minha família foi exatamente o que eu esperava. Minha mãe ficou em choque, quase sem palavras, mas o que realmente me surpreendeu foi o olhar de Juliana. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto antes: confusão e talvez até um pouco de arrependimento. Eu sabia que ela estava começando a perceber que as coisas não eram como ela pensava. Eu tinha o controle agora. A guerra estava em andamento, e ela nem sabia. Alguns dias depois, recebi a ligação da empresa. Eles estavam impressionados com a minha dedicação e a minha nova postura. Eu havia me destacado tanto que eles decidiram me contratar, mesmo com o processo seletivo já quase fechado. Eu estava radiante, mas minha alegria foi abafada pela sensação de que, no fundo, eu estava apenas começando. Eu sabia que o impacto dessa decisão iria destruir a falsa sensação de segurança da minha família. Mas não seria rápido. Eu tinha paciência.
Quando cheguei para contar a novidade à minha mãe, ela não parecia feliz. Na verdade, parecia um pouco envergonhada, como se ela soubesse que o que aconteceu não deveria ter acontecido daquele jeito. Ela até tentou me convencer a reconsiderar minha decisão, mas já era tarde demais. A carta já estava entregue. Eu já estava fora da casa. Eu já estava em movimento, em direção ao meu novo trabalho e à minha nova vida. Mas o que me deixou mais curioso foi que Juliana ainda não tinha falado nada diretamente para mim. Ela estava, como sempre, na dela, evitando o confronto. No entanto, ela me procurou na noite seguinte. Eu estava sentado na minha nova casa, com as caixas ainda por abrir, quando ela apareceu na porta. Estava nervosa, mas não era só isso, ela estava com raiva. Raiva de mim, mas também de si mesma. Ela me perguntou se eu realmente havia feito tudo aquilo apenas para me vingar dela, e eu, com um sorriso sem remorso, disse a verdade: eu não te dei a vaga, Juliana. Você a tomou de mim, sem pensar nas consequências. Agora, sou eu quem vai conquistar o meu espaço. E você vai aprender, da pior maneira, que não se pode tomar algo que não é seu. Eu vi a expressão dela mudar, e ali, naquele momento, eu sabia que ela entendia o peso do que estava acontecendo. No trabalho, tudo foi indo como eu planejei. As coisas começaram a dar certo. Mas a sensação de vitória não veio de um simples contrato assinado ou de um novo salário. Ela veio quando eu soube, por fontes internas da empresa, que Juliana não havia sequer conseguido se manter no cargo. O que ela achava que seria a sua chance de se destacar rapidamente, acabou se tornando um pesadelo. Ela não sabia lidar com a pressão. Ela não tinha a determinação que eu sempre tive. E foi isso que a derrubou. Quando recebi a notícia de que Juliana estava sendo desligada da empresa, não pude evitar um sorriso. Ela havia sido tão arrogante, tão convencida de que era superior a mim, e agora estava pagando o preço. Eu sabia que ela iria culpá-los, ia colocar a culpa nos outros, mas a verdade é que ela mesma não estava preparada. Eu tinha feito o que era necessário para mostrar que, na vida, a responsabilidade e a dedicação fazem toda a diferença. E, no fim, ela só tinha uma coisa que eu não tinha: a chance que me foi tirada. E eu a tirei dela, de uma forma que ela jamais esperaria. Eu me sentia, de certa forma, vazio. Não porque eu estivesse arrependido, nada disso, mas porque eu sabia que aquilo não era o fim. O que minha família não sabia, e talvez nunca soubesse, era que, em algum lugar do fundo do meu coração, eu ainda esperava que as coisas fossem diferentes. Eu queria que minha vitória fosse comemorada, queria que eles vissem o que eu podia conquistar sem precisar de favores. Mas isso não aconteceria. Minha vingança não era apenas contra Juliana, era contra o que eles sempre fizeram comigo: me subestimaram. Quando minha mãe me ligou, pedindo desculpas, eu estava no meio de um café da manhã solitário. Eu desliguei o telefone antes mesmo que ela terminasse de falar. O que ela não entendia é que ela já havia perdido. Não apenas pela decisão de me pedir para abrir mão da vaga, mas porque ela, como todos na família, nunca acreditou em mim de verdade. Ela achava que eu precisava da aprovação deles para ser alguém. E a cada desculpa que ela dava, mais eu me afastava. Eu não queria perdão. Eu não precisava de perdão. Eu só queria ver a minha vida caminhar, sem as sombras de expectativas e desdém. Eu comecei a me distanciar mais. Não porque eu estivesse com raiva, mas porque finalmente percebi que não tinha mais nada a aprender com eles. A minha verdadeira batalha não era contra minha família ou contra Juliana, era contra o medo de ser quem eu realmente era. E agora, eu estava mais forte, mais seguro. Eu já não era mais o irmão submisso ou o filho que obedece. Eu era um homem que estava fazendo a sua própria história, e nada nem ninguém iria mais interferir nisso. E, então, como se a vida tivesse me dado um último troféu, eu vi Juliana aparecer novamente,
mas dessa vez com um pedido de desculpas. Ela estava abatida, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas eu já não sentia raiva. Só sentia indiferença. Você sabia o que estava fazendo quando me pediu para dar a vaga para você. Não há arrependimento que apague isso, Juliana, eu disse. E então, com um sorriso no rosto, finalizei: espero que, no futuro, você aprenda a ser mais humilde. Foi aí que, de verdade, a vingança foi consumada. Não com gritos ou lágrimas, mas com a simples verdade de que eu finalmente havia encontrado meu caminho, e eles, bem, continuariam na mesma.